Na noite de hoje, nós contamos com a presença do professor doutor Breno Battistin Sebastiani, e aqui é o único momento que eu vou me referir ao Breno de forma mais formal, ok? Não tem porquê, relaxa. Porque já o conheço há algum tempo, digamos assim, que vai nos presentear aí com uma fala intitulada Da Democracia Promissora ao Cinismo Ressentido, a peça em Atenas como reviravolta na narrativa de Tucídides, ok? Bom, o Breno é um professor que atua há um bom tempo junto ao Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, lá da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Okay? Ele é atualmente professor associado de Língua e Literatura Grega, porém, a sua trajetória de formação acadêmica, na graduação, mestrado e doutorado, se deu na área da história. Então, o Breno é um historiador que atua junto à área de letras clássicas atualmente. Bom, completou a sua livre docência pela USP em 2016, atuou como professor visitante na Università degli Studi dell'Aquila, na Itália, entre 2018 e 2019, atua como investigador colaborador junto à Universidade de Coimbra, em Portugal, já realizou estágios também em universidades na Grécia, além de colaboração com pesquisadores ligados à Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. Então, o Breno tem aí mantém uma grande interface com pesquisadores no exterior. Além disso, é atualmente líder do grupo de pesquisa de democracia, discursos gregos, desafios atuais, e a fala de hoje guarda relação com o trabalho que o Breno vem desenvolvendo à frente desse GP, inclusive com um canal de YouTube, né, Breno? Sim. Em que há a divulgação aí dos trabalhos produzidos no âmbito desse grupo de pesquisa. E bom, Breno é uma das principais figuras que trabalham com historiografia greco-latina no nosso país e vai, então, nos brindar aí com uma fala, uma reflexão bastante instigante para pensarmos como problematizar o mundo de hoje a partir de elementos relacionados à antiguidade grega e, em particular, aqui, à historiografia grega. Ok? Então, eu agradeço em nome do nosso grupo a participação do Breno, que de imediato, quando convidado, aceitou fazer essa fala conosco. Eu agradeço bastante em nome de todos nós e passo a bola, então, a ele para que inicie a sua fala. Muito obrigado, Breno. Não, eu que te agradeço, meu cara. Depois dessa apresentação, que eu não sei se eu mereço, eu espero poder estar à altura de metade do que você falou. Então, antes de tudo, muito obrigado a todos vocês. É um prazer enorme conhecê-los e poder ocupar esse espaço. Eu agradeço muitíssimo a iniciativa de ter promovido esse fórum, que, sobretudo nesses tempos nossos, é mais do que necessário. Eu posso falar sobre democracia, falar sobre o que fazer para manter uma democracia e como uma situação de cataclismo pode botar tudo a perder, eu acho que é mais do que necessário. Nós temos que intensificar esse debate, não por acaso. Eu intitulei essa fala, eu pretendo ser breve, por favor me avisem se eu ultrapassar o tempo, para não ter problema, da democracia promissora ao cinismo ressentido, a peste em Atenas como reviravolta na narrativa. Oi? Tá. Qual que era a ideia dessa fala? É tentar refletir um pouco sobre aquela passagem bastante conhecida nas histórias de Tucídides, lá no livro 2, em que ele, pela boca de Péricles, apresenta uma espécie de projeto de democracia humanista. E logo a seguir, a cidade é acometida por um evento que vem do nada, que cai no colo, entre aspas, das pessoas e provoca uma mortandade da ordem de 1/3 da população, vitimando, inclusive, o próprio Péricles. Oi? Eu estou ouvindo... Bom, a questão talvez maior não seja tanto o que a peste provocou com relação às pessoas. É evidente que se trata de uma tragédia, mas como
né, uma situação de pestilência, uma situação de crise sanitária, acaba reverberando também como crise política. Tá? Então, antes de mais nada, né, eu passo direto essa breve apresentação, são 10, 12 slides, né, então vamos lá. Ué. Primeira coisa, se nós formos, né, a esses, eu não sei porque ele não está me permitindo mostrar o cursor aqui, mas se nós formos a esses parágrafos 2, 37, 41, né, até o 41, 42, nós temos a apresentação, né, dentro da oração fúnebre de Péricles, da democracia como um paradigma formador. Né? Por que um paradigma formador? Se, dentre as falas que estão na boca de Péricles, ele diz que essa democracia ateniense ela serve como modelo para as demais cidades gregas. Né? Aquilo que Atenas conseguiu, na verdade, não foi copiando os outros, mas foi construindo por si própria, né, de modo a servir de modelo. Mais do que isso, que tipo de modelo é esse? É um modelo de formação. A palavra que aparece num dos parágrafos é paideusis. Né? Atenas é a paideusis da Grécia, quer dizer, ela é a tradução corrente ela é a escola da Grécia. Mas se a gente for na palavra mesmo, você vai encontrar que se trata de Atenas como a formação da Grécia, né? Como a base de formação. Estou vendo o Breno aqui. Ixi, eu estou ouvindo os microfones ao vivo aqui, mas enfim. Então, Atenas como formação da Grécia, como algo que tem a ver não só com o quesito intelectual, né, mas que forma pessoas desde da ética mais íntima, né, a formação da coragem, né, a formação de um senso de liberdade, até, né, a formação política. Né, é o local onde qualquer cidadão, bem entendido, uma democracia exclusivista, né, não tenhamos ilusões, né, não precisa chover no molhado, mas é um local em que qualquer cidadão pode expressar essa coragem, essa ética, essa formação intelectual na praça pública junto aos demais. Tá? Dentro dessa oração fúnebre, há duas passagens que eu gostaria de destacar, aqui não mais, né, na apresentação do projeto da narrativa da democracia como narrativa, né, mas há duas frases dentro dessa oração fúnebre que eu gostaria de destacar, mas para falar delas, eu gostaria de mostrar essa imagem primeiro. Né. Essa imagem é uma pintura altamente idealizada, né, do século XIX, não é antiga, muito pelo contrário, né? Mas ela representaria, né, eu não sei porque o cursor não está aparecendo, isso me dá um desespero tremendo, mas vamos lá. Esse sujeito com a mão estendida aqui no centro seria Péricles, né, apontando em direção à sua maior criação material, que é a Acrópole, né, o Pártenon, no caso, a estátua de Atena, bem visível ali, né, Péricles falando aos seus concidadãos, todos misturados na Pinix, né, o local das assembleias, Péricles falando aos seus concidadãos e dizendo, olha, aí eu volto para a passagem anterior, né, o 2:43, contemplando diariamente a potência da cidade, tornai-vos amantes dela. Né? Se nós não tomarmos cuidado com essa frase, para quem é filho do século XX, do século XXI, passou pela experiência de vários fascismos, né? Nós temos o trauma de duas grandes guerras e uma série de atrocidades, né, no intervalo. Se a gente lê essa frase sem maiores ponderações, parece que Péricles está defendendo quase que um Estado totalitário. Né? Apaixonemo-nos pela potência de uma cidade ou de um país. Quando, na verdade, o que está por trás é algo muito mais delicado, talvez. Né? É a consciência de que essa democracia ateniense é a exceção. Né? É um projeto construído a duras penas, construído com muito cuidado, construído ao longo de um período de pelo menos 100 anos. Claro, isso tem um custo, ele vai dizer lá na frente, essa democracia é como uma tirania, né, cuja manutenção é injusta, mas cujo abandono é perigoso, ele vai dizer no último discurso. Né, ele sabe do custo disso, mas enfim, é um projeto construído a duras penas e que resultou numa criação formadora, que resultou num modelo civilizacional, digamos assim. E é algo que, justamente por ter todo esse valor, ele é algo digno de ser amado. Quer dizer, a democracia é pelo menos esse projeto de Péricles, né, se melhor ou pior, não vou entrar no juízo do passado, né, mas essa democracia de Péricles é algo que desperta amor, né, não é algo que desperta ódio, como outros tantos regimes talvez despertem, né, como é próprio
das tiranias, né? A tirania é pautada pelo discurso de ódio, é pautada pela repressão, é pautada pela mútua desconfiança entre os cidadãos, tá? A democracia não, é o contrário. De novo, né, se esse amor se tornar algo exagerado, se tornar uma obsessão, nós estamos no limite de totalitarismos, fascismos e tantos vários ismos. Né? Mas me parece que nessa democracia de Péricles, esse amor, né, a palavra no original é erômenos, né, é literalmente sentido paixão erótica pela cidade, é algo positivo diante desse projeto. Né? A outra passagem que eu gostaria de destacar também está no mesmo parágrafo 243, né? É um discurso de homenagem aos mortos no primeiro ano, e Péricles solta uma frase que é mais poética do que histórica, propriamente. Né? Tucídides coloca na boca dele essa frase que tem muito de poesia e é intraduzível em português. Né? Eu deixei até o grego aí para vocês perceberem os jogos de linguagem. Né? Tomando por felicidade a liberdade, por liberdade a coragem. Né? Essa democracia é algo que iguala, que põe no mesmo plano felicidade, liberdade e coragem. Né? Uma equivale à outra. Essa seria a quintessência da democracia ateniense. Né? No original, to eu daimon to eleuteron, to deleuteron to eu psychon. Né? Quer dizer, é praticamente intraduzível. Mas o ponto central é felicidade, estamos falando de algo coletivo, de algo da esfera política. Liberdade também, coragem, né, esfera íntima, é algo que consegue fazer equivaler a esfera política, a esfera pública e a esfera íntima, mas de um modo que todas se complementem pelo melhor e não pelo pior. Não é necessariamente uma fusão gratuita, né, é uma fusão que leva o ser humano a um nível melhor. Então, quando a gente... Para que tudo isso? Por que eu destaquei esses passos? Quando a gente lê essa passagem, que vai do 2,34 até o 2,47, né, a chamada oração fúnebre de Péricles para os soldados mortos no primeiro ano, você tem ali um projeto de democracia, né, algo fundado na consciência de que a democracia é fruto de uma ação permanente. Ela não é uma dádiva, ela não é algo que é dado, ela não é a regra, né, no modo de vida das pessoas, ela é a exceção, ela é algo construído com muita dificuldade, com muita delicadeza, com muito trabalho. Né? Ela é, como eu chamei num outro trabalho, sem fazer propaganda, mas ela é uma poiesis, né? Ela é uma construção permanente. Né? A exceção, a regra é o contrário, né? A regra é a ausência de projeto, a regra é ceder aos impulsos, a regra é bater cabeça, a regra é ceder ao discurso de ódio, aos apetites. A razão é um problema, né? A razão é uma dificuldade tremenda para ser adquirida. É mais ou menos nessa linha, me parece, que Tucídides argumenta. Né? Péricles é uma espécie de encarnação da razão ateniense. Ele está para Atenas, assim como Zeus está para o cosmos. Né? Ambos são marcados por um nous, por uma inteligência pronoética, né? Uma inteligência que é capaz de antecipar as consequências dos próprios atos. Né? Então, ambos são, tanto Zeus quanto Péricles, né? Zeus em relação ao cosmos, ele em relação à cidade, ambos são marcados pela capacidade de projetar, e por isso são pessoas de exceção. Tá? O problema dessa democracia é que ela é extremamente vulnerável. Por ser justamente uma exceção, por ser construída a tão duríssimas penas, ela é extremamente vulnerável. E é vulnerável, inclusive, a algo banal, entre aspas, bem entre aspas, como um vírus, né? Como uma peste. Né? Eu vou pular, então, né, a imagem que eu acabei de mostrar para vocês, e eis que, de repente, né, justamente no parágrafo 47, sem transição alguma, né, nós temos uma espécie de espelhamento reverso na obra de Tucídides. Aquela democracia tão pujante que é descrita por Péricles, subitamente, sem aviso prévio, ela é quase que desmantelada por um evento fortuito, né, por um evento repentino. É o que ele descreve como a epidemia ou a pandemia, né, que assola Atenas. Eu acho que dá para a gente falar em pandemia, porque o próprio Tucídides diz que ela atingiu a Grécia inteira. Né? Quando ele descreve o início da pandemia, ele diz que ela veio da África, né, e subiu pelo Pireu, né, pelo porto do Pireu, porto de Atenas, né, 10 quilômetros até a cidade, ela subiu pelo Pireu até a cidade, e ali ela fez um estrago.
Né? Por que ela fez um estrago, entre outras coisas? Ele vai dizer, porque a população de Atenas estava confinada num espaço muito pequeno. Né? Os espartanos tinham acabado de invadir a península da Ática, os atenienses estavam confinados dentro das muralhas, então imagine, né, um espaço que cabia, né, digamos hipoteticamente 5.000 pessoas, habitado por 50.000, sem condições de higiene, sem tecnologia de vacina, qualquer coisa para curar ou tratar a doença, ou seja, você tem o cenário perfeito, né, para uma epidemia fazer uma desgraça sem tamanho. Tucídides, né, usa a palavra metabolé, né, quer dizer, no relato. A peste é uma reviravolta, né, uma reviravolta súbita, né, repentina, muito rápida, ela dura 40 dias, né, muito embora esse primeiro ataque não é ataque que se usa, esse primeiro surto da peste em Atenas, ele dura 40 dias, mas a peste em si, ela se prolonga por várias ondas ao longo de 4 anos, né, até entre 430 e 426 antes de Cristo, você tem vários surtos de peste. Né? É repentina, muito rápido esse primeiro surto, 40 dias, e ele atinge, né, praticamente a Grécia inteira, se não outras partes do mundo, né? Partes do Império Persa, partes do Egito, parte da África e tudo mais. Né? O que Tucídides descreve? Né? Parágrafo, né, 247, um pouquinho mais para baixo. Nada era útil contra a peste. Né? Nem o que fosse humano, né, nem as técnicas humanas, a medicina, por exemplo, os médicos se viam de mãos atadas e morriam com muita frequência, justamente porque estavam mais expostos ao contágio, né, nem o que fosse humano, nem o que fosse divino. E Tucídides, a gente sabe, não é lá o sujeito mais apegado a religiões, muito pelo contrário, né, ele não perde a ocasião de dar umas ferroadas de vez em quando. Ele diz, súplicas e oráculos se mostraram igualmente inúteis. Ele vai dizer no final, né, teve até uma disputa sobre se seria ou não uma peste que assolaria Atenas. Ele diz, bom, as pessoas interpretam os oráculos conforme a circunstância. Como veio uma peste, fica a peste. Se viesse a fome, seria a fome. Se viesse a seca, seria a seca e assim por diante. Né? Cada um entende o que quer em relação às divindades. O problema, entretanto, não é tanto, né, o relato dele não se foca tanto no quesito físico da peste, mas no efeito sociopolítico dessa peste. E aqui a gente entra no parágrafo 51. Né? Essa peste, ela não só mata pessoas, ela vai matar 1/3 da população de Atenas, vai vitimar inclusive o próprio Péricles, em 29 por conta da peste. Mas a peste começa abatendo as pessoas. Ela tira o sujeito do seu centro de gravidade. Ela tira a população do seu normal. Né? E os contaminados começam, né, o moral da cidade se abate. E aí, claro, com a guarda baixa, né, aquele projeto de democracia começa a ser questionado, começa a sofrer abalos também. Tudo bem? Pior de tudo, né, é quando esse abatimento se soma ao prolongamento da guerra, né, ao confinamento das pessoas num espaço muito estreito, né, ao desespero pela ausência de qualquer remédio. Não tem nada que pudesse curá-los. Né? Então, sem ter por que viver, os atenienses passam a desprezar qualquer tipo de ritual. Né? Todos os nomoi, todos os costumes de sepultamento são simplesmente abandonados. Né? O que ele descreve é pavoroso, né? Os templos cheios de cadáveres, né? As pessoas que abandonavam cadáveres nas ruas ou simplesmente jogavam os cadáveres nas piras alheias para serem queimados e iam embora sem qualquer respeito pelos mortos próprios e alheios e tudo mais. Mas o problema central, né, talvez que a peste tenha desencadeado, é o que é descrito no parágrafo 53. A peste, pela primeira vez, trouxe a anomia para a cidade. Se a gente parar nessa palavra anomia, a gente vai ver que ela é difícil de ser traduzida em português, embora nós tenhamos anomia. Né? Anomia literalmente significa ausência de costume, né? Ou a quebra dos costumes. Mas se você for no que o historiador descreve, ele vai dizer o seguinte: as pessoas passaram a fazer abertamente aquilo que antes ocultavam não por prazer, ou seja, deram livre curso aos próprios desejos. Você tem uma espécie de cinismo generalizado, desencadeado. Cinismo no sentido original da palavra, né? Viver como um cão, agir como um cão, agir sem respeito por nada, buscando apenas a satisfação dos instintos, seja fome, seja sexo, seja sono, ou o que mais. Quer dizer, quando todo mundo se vê na contingência de não ter mais perspectiva de vida, não ter mais por que viver e não ter mais perspectiva de julgamento, de ser chamado à responsabilidade, bem, vamos dar livre curso
a todos os apetites, uma vez que a gente vai morrer mesmo, né? Ricos e pobres eram igualmente atingidos, então, literalmente, dane-se, né? Vamos nos divertir enquanto podemos. Qual é o problema dessa anomia, né? Qual é o problema desse tipo de comportamento? Como que isso reverbera na democracia ateniense, no projeto ateniense, né? Péricles vai tentar, a duras penas, ainda conter essa população e reencaminhá-la para um projeto que preservasse a cidade, né? O discurso que vem na sequência é uma tentativa duríssima dele próprio, Péricles, de manter a cidade sob controle e fazer frente à invasão espartana, né? Mas isso não vai durar muito, a gente sabe que não vai durar muito. Já na própria época dele, ele sofria uma oposição severa de um sujeito chamado Cleão, que assim que ele morrer vai assumir o primeiro posto. E aí a democracia ateniense, que era um projeto, vai mudar completamente de rumo. Tá? No 54, eu deixo para vocês, só de ilustração, né, aquilo que eu acabei de mencionar, né, os oráculos são interpretados conforme a circunstância, e Tucídides não perde ocasião quase que de zombar disso. Ele não zomba explicitamente, mas ele deixa claro o seu ceticismo em relação a essas interpretações. Né? Muito bem. Diante de um cenário, né, vamos tentar entender esse quadro, né, democracia de um lado e a peste que corrói essa democracia pela base de outro. Diante de um cenário como esse, né, fica sempre a pergunta, todo cataclismo é um chamado à ação. Né? Toda situação de crise severa é um chamado à ação. Né? O que se deve fazer ou não fazer diante dessa situação? Né? Responder essa pergunta é basicamente responder o que é política. Né? Você pode ver uma situação de crise e não agir, né? Negligenciar, isso é uma resposta. Né? Não agir é uma escolha. Tá? Você pode agir de modo deletério, de modo a agravar ainda mais a situação. Não preciso nem... É difícil para a gente entender o que isso significa, porque graças aos deuses a gente vive num país abençoado, né, com líderes competentes, com um ministério brilhante, né, super, né, bem equipado, uma política realmente humanista, né, fundada num projeto humanista análogo ao de Atenas. Então, para a gente é difícil ter essa ideia do que é um fascista negligente ou pior, né, deletério. Para a gente é complicado imaginar. Mas, enfim, vamos fazer esse exercício de abstração. Né? Responder a essa situação é responder o que é política. Em bom português, estamos diante, né, de um projeto imediatista, de uma simples razão de Estado para a manutenção do poder, ou da tentativa de preservar ou até de construir alguma coisa mais séria. Quais são as opções que estão diante dos atenienses? Né? A primeira opção, que eu não sei porque ele deixou tão pequenininho aqui na parte de cima, mas não deveria estar tão pequenininho, né? A primeira opção é a opção, né, representada pelo próprio Péricles, né, que a gente poderia resumir como um projeto de democracia, como uma narrativa refinada pelo debate, ou seja, algo que é fruto de uma visão ampla de política, algo que é fruto de um projeto de longo prazo. Né? Péricles vai dizer, né, o historiador diz em vários parágrafos, eu me mantenho na mesma convicção que eu tinha antes. Né? Ou seja, lá no livro primeiro, se a gente voltar no parágrafo 140, ele expõe o seu plano de guerra e ele diz basicamente o seguinte para os atenienses: nós temos apenas que conter a invasão espartana. Não nos arrisquemos à toa, porque afinal de contas, nós controlamos um império marítimo. Né? Nós temos que preservar esse império marítimo. Nós não temos que nos lançar à toa, né, numa guerra que é inútil. Os espartanos, por sua vez, não têm reservas. Né? Eles vão se desgastar muito rápido. Eles vão perder até o pouco que têm se meterem à besta vindo contra nós. Então, simplesmente deixa eles se desgastarem. Né? Quando eles estiverem realmente fracos, aí a gente vai para cima. Ou seja, Péricles tem muito claramente em mente a ideia de que, preservando o Império Ateniense, a democracia é preservada também. Né? Ou seja, e ele vai dizer para os seus concidadãos: vamos tentar aguentar a peste enquanto a gente pode, vamos tentar segurar a onda enquanto a gente pode, né, e deixar os espartanos se matarem sozinhos. É basicamente esse o projeto dele. Né? Claro, com ligeiras variações, né? Ele vai argumentar de várias outras maneiras, tudo bem? Mas isso daqui a pouquinho eu retomo. Contra esse projeto de longo alcance, fundado em razões pragmáticas, né, fundado num senso de concretude muito grande, nós temos um outro, não sei por que ele fez isso, né, não deveria estar em preto, mas eu vou descrever então, né, deveria estar, deixa eu ver se eu tirar do, ele
ele fez uma graça que não deveria, mas enfim. Contra esse projeto imediatista, né, de Péricles, nós temos um outro, né, que é uma espécie de reação imediata ao calor das circunstâncias. Há um grupo dentro de Atenas que fala, não, nós temos que fazer a paz com os espartanos a qualquer custo. E esse grupo chega, inclusive, a mandar embaixadores para os espartanos para tentar encerrar a guerra ali naquele momento, né, 2 anos de guerra, encerrar logo de cara o conflito, um grupo que não resiste à pressão. Qual que é o problema, né, que está em questão? O próprio Péricles vai acusar e Tucídides não perde a ocasião de sublinhar. Fazer a paz com os espartanos é dar um sinal de fraqueza. Né? Um império que é controlado a duras penas, né, é controlado pela força, não pela persuasão, mas o império, né, vários povos controlados pela força. Se você vai lá e não aguenta a guerra contra um povo que não era... Os espartanos eram uma potência militar, mas não tinham recursos para uma guerra prolongada. Se você, na primeira invasão, no primeiro choque decisivo, você vai lá e faz a paz, bem, para que os outros povos vão continuar dentro desse império? Para que eles vão continuar obedecendo a Atenas se Atenas dá sinais de fraqueza? Ou seja, aos olhos de uma parcela da população e aos olhos de Péricles, nós estamos diante de uma reação ao imediato, uma reação às circunstâncias, né, e não um projeto de longo prazo. Quer dizer, são basicamente essas duas visões que estão em jogo. De um lado, algo meditado, de outro, algo quase que passional, né, fundado numa ânsia, num medo de momento. Tá? Tucídides vai dizer, Péricles conseguiu persuadir os seus concidadãos, ele conseguiu persuadir os atenienses a manter o projeto de longo prazo, mas isso custou caro para ele, né? Porque se os atenienses acataram as suas ideias em público, continuaram sofrendo em privado, né? E não hesitaram em multá-lo, né, como forma de extravasar o rancor. Péricles vai morrer antes, né, ele vai morrer vitimado pela peste em 429, né, mas ele morre, entre aspas, ainda considerado como um grande estrategista, como, né, uma liderança destacada de Atenas. Os que vão vir depois dele, e aí entra o problema, é que são alvos da, entre aspas, fúria do historiador. Né? Tucídides faz uma contraposição bem clara, né, entre o tipo de liderança de Péricles, né, e as lideranças que vieram depois dele, ou seja, as lideranças que aproveitaram a circunstância da peste e aproveitaram, né, a ruína do projeto democrático não para restaurá-lo, não para preservá-lo, mas talvez para extravasar os próprios anseios, né, quase como se agissem como predadores internos. O que Tucídides vai dizer? É o parágrafo 265. Na teoria, Atenas era uma democracia, mas na prática era o governo do seu principal cidadão, no caso, Péricles. O problema vem com os que vieram depois. Né? Os que sucederam Péricles se equivaliam. Né? Cada um desejava ser o primeiro e se entregava aos caprichos do povo, né? Se entregava aos caprichos da multidão, ou seja, se Péricles era o sujeito, como Tucídides diz, né, ele não era conduzido pela multidão, mas ele a conduzia pelas suas características pessoais ou pela sua posição, né, os que vieram depois dele, a gente poderia chamar de demagogos. Eram aqueles que, bajulando a multidão, queriam apenas preservar o próprio poder, ou seja, não tinham um projeto em questão. Não tinham nada para colocar no lugar. Enquanto isso, a peste graçava, enquanto isso, a democracia ruía. Né? Enquanto isso, né, você, ao satisfazer os próprios anseios, não colocava nada no lugar. E toda a democracia, como uma construção delicada, como uma construção tênue, fruto de um esforço imenso, se não for mantida, se não for, né, como uma casa, se você não faz reforma, né, essa casa um dia vai para o chão. Né? E Tucídides chama essas políticas que vieram depois de Péricles de erros. Ele diz claramente, foram erros, sendo que o pior de todos, né, o maior de todos foi a invasão à Sicília 15 anos depois. Quando os atenienses se lançam naquela guerra monstruosa, invadir a Sicília, era mais ou menos o equivalente a, sei lá, invadir os Estados Unidos hoje, mais ou menos, mal comparando, aí sim, os atenienses perderam a mão, segundo Tucídides, aí sim cometeram o pior dos erros. Tá? Por que eu estou falando tudo isso? Né? Por que eu fiz essa contraposição? Né? Por que eu fui pensar justamente essa contraposição entre a democracia e a peste? Por que isso é tão, me parece, importante e pertinente de se falar, sobretudo hoje em dia?
Dentre as várias obras que me tocam quando eu estudo esse historiador, tem uma que é peculiar por vários pontos, que é essa que eu deixo em primeiro lugar aqui, né, As Origens do Pensamento Democrático, né, da Cynthia Ferrer. Ela tem várias reflexões sublimes, eu diria, sobre não só Tucídides, mas sobre Protágoras também, sobre outros autores, né, mas quando ela fala de Tucídides, ela vai no ponto, e eu deixei aí em vermelho, né? A interpretação histórica é uma interpretação política, né? Interpretar a história, entender a história é sempre uma atitude política. E eu vou mais além, está por trás do texto dela, lógico, né? Toda a história é história contemporânea, né? Nós vamos ao passado movidos por interesses do presente, até mesmo, ou sobretudo, quando nós dizemos, mas eu estudo o passado pelo passado, bem, isso é uma postura do presente, isso é uma escolha, isso é fruto de uma decisão pessoal marcada por interesses bastante concretos do presente. Então, ter a consciência de que toda a volta do passado responde ao anseio do presente, me parece que é um dos deveres fundamentais de qualquer, não só de qualquer historiador, né, mas de qualquer cidadão que minimamente pense no seu próprio contexto. Ora, esse pensamento, que nós sabemos, é filtrado por Benedetto Croce, né? Eu queria evitar de tocar tanto nele, porque é um sujeito associado ao fascismo, teve lá suas relações perigosas com Mussolini, né? Não vem ao caso. Mas esse pensamento de que a história é sempre uma atitude contemporânea, de que a clarividência, né, sobretudo na esfera política, é algo permanente, esse pensamento me parece estar no próprio Tucídides, né? Quando ele diz, nesse parágrafo famosíssimo, né, o 1.22, quando ele define a finalidade da sua própria obra, e ele diz lá, né, quantos desejarem examinar o que é evidente do passado e a dissertar o semelhante no futuro, porque humano, será o bastante julguem minha obra útil, né? Eu sempre brinco, todo mundo já ouviu a dona Maricotti em algum momento da vida dar aquela definição positivista, né? A história é o conhecimento do passado para a compreensão do presente e a previsão do futuro, né, com ligeiras variações. Ora, o que Tucídides diz tem mais a ver com uma utilidade cognitiva do que com uma utilidade prática, né? A história é útil para quê? Para quem quer conhecer, examinar, né, escopeina no original, para quem quer observar o que é evidente, o que é claro no passado, porque, né, fundado num conteúdo humano. Tudo bem? É uma utilidade fundada no conhecimento, não necessariamente na prática, né? E ele arremata, minha obra é uma aquisição, é um patrimônio, é um legado para sempre, muito mais do que uma declaração de circunstância. Ou seja, já está no próprio historiador antigo a consciência de que há uma perenidade no seu relato. O seu relato foi construído, né, foi pensado, foi projetado como um paradigma, ou seja, como um exemplo, algo que se põe ao lado como termo de comparação, né, como um paradigma para servir, né, como alternativa para a intelecção de outros contextos. Então, quando a gente vai ao historiador e o encara não como o relato verdadeiro, não como uma fonte exclusiva sobre um período, mas também como uma alternativa para o nosso próprio contexto, me parece que a gente consegue, né, tirar algumas inferências bastante mais interessantes. A vantagem de lidar, dentre várias, né, mas uma das vantagens de lidar com um texto tão denso, tão complexo como esse de Tucídides, aqui eu não trouxe nenhuma palhinha para vocês, né, mas a vantagem de lidar com um texto tão denso, tão complexo como esse, está, me parece, no fato de que ele elencou uma série de razões que nós podemos ponderar, né, no silêncio da nossa leitura, né, no silêncio é um momento que você tem de parar, de se desligar um pouco, né, desse fluxo monstruoso, desse bombardeio de informações cotidianas, ainda mais agora com, né, redes sociais, internet, mídias e toda essa parafernália. É um meio que nós temos, né, de parar, assentar um pouco, ler com calma e ponderar razões adversas. Eu não quero parecer propagandista do deserto, mas teoricamente me parece que se todo mundo parasse e pensasse 5 minutos a mais que fosse, talvez a gente não tivesse chegado nessa situação tão brilhante, tão maravilhosa que, né, esse país abençoado pelos deuses chegou de uns anos para cá. Tudo bem? Mas deixa isso aí para outros carnavais, né? Então, se eu posso dar alguma sugestão de leitura, eu deixaria essas quatro referências aqui para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse tema, né? O texto da professora Maria do Céu Fialho, né, que é sobre o problema da pandemia em Atenas mesmo. São todos textos online, todos
todos estão disponíveis online gratuitamente, né? 2 textos em inglês, bem simplesinhos, bem facinhos de ler, que relacionam a democracia e a peste, sempre com uma pegada para os dias de hoje. E, por fim, o capítulo do Martinho Soares, né, sobre os aspectos retóricos envolvidos no relato de Tucídides, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre as técnicas de composição desse historiador, né? E não poderia deixar de agradecer, né? Eu sou, enfim, professor pesquisador, isso é parte, nessa conferência é parte de um projeto maior, então aí as menções, né? Agradeço a vocês de novo pela oportunidade de abrir esse espaço, é sempre bom falar desse historiador, é sempre bom tocar nesses pontos,